Preocupa o Lula e o governo? Bom dia. O que mais preocupa o governo Lula no momento é as redes sociais. Do canal dessa ainda. E o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão. Que não seguir a regra tem efeito, tem prisão. É os memes, é o que as pessoas falam denunciando nas redes sociais, porque a televisão, ele já controlou. A televisão no Brasil está mais do que comprada por governo, por interesses de dinheiro. Então as redes sociais são de pessoas individuais que denunciam o governo, os gastos da Janja, os memes, as redes sociais, ele quer controlar para montar a ditadura que ele pretende no país. E é preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade da gente regular o uso das empresas, sabe, nesse país. Eles são ditadores, não é à toa que ele foi para a Rússia se encontrar com Xi Jinping e o governo da Rússia, o Putin, para discutir justamente as redes sociais. E o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem prisão. Né? Porque eles querem o controle para enganar o povo. O povo no Brasil está sendo enganado de muitos anos e vem só piorando. A intenção do Lula é montar um sistema de ditadura no Brasil. Sempre foi. Isso aí não é segredo para ninguém. Você fala que uma boa parte da sociedade está com distúrbios mentais. Será o que está por trás disso? Não tenha dúvida que a sociedade vem piorando, porque não é possível, o povo não é tão burro assim não. O povo não é idiota ao ponto que está acontecendo hoje. Houve uma coisa que os governos estão escondendo. Fabricado em laboratório, que se espalhou na sociedade brasileira, no povo brasileiro em várias partes do mundo, fez com que a sociedade no mundo adoecesse. Não é possível. A gente vê coisas absurdas, tanto acontecendo nas autoridades hoje em dia, como na sociedade. Um exemplo, eu vi um vídeo de pessoas que ficam à noite levando chuva, andando quase nu na rua, mulheres andando de calcinhas pelas ruas, lá na porta do Carlinhos Maia. Para ver Carlinhos Maia sair, fica 2, 3 dias no sol quente, passando fome, frio, para ver Carlinhos Maia sair, para dar apenas um tchau para as pessoas. As pessoas não podem ser tão idiota a esse ponto. Outra coisa, as próprias autoridades fazem coisas absurdas. A gente vê o Supremo Tribunal Federal processando o Bolsonaro aí. Eles negaram vários tipos de prova. Eles falam numa minuta que o povo brasileiro é uma minuta caviar. Nunca ninguém viu, só se ouve falar. Mas inventa as coisas lá, suposições, teorias, fatos, mentira, coação de pessoas, que nem o do Mauro Cid. Eles coagiram Mauro Cid ameaçando as filhas de Mauro Cid e prestou Mauro Cid, o general Mauro Cid, prestou vários depoimentos. E desses depoimentos eles pegaram o que eles queriam para eles, para condenar o Bolsonaro. Na realidade está tudo errado. Independente de Bolsonaro ter crime ou não, quem está condenando Bolsonaro é os inimigos deles, é os inimigos de Bolsonaro que está julgando o Bolsonaro. Isso é errado, a sociedade tem que ter um mínimo de senso e ver que uma coisa dessa é absurda. Por isso que Moraes morre de medo de Aldo Rebelo. Alguém diz, o Brasil vive uma situação de insegurança jurídica. Não, o Brasil vive uma situação muito mais grave, muito pior. A insegurança jurídica diz respeito à relação dos entes privados com o poder judiciário. O Brasil vive um processo de insegurança institucional, quando as instituições e os poderes não têm segurança em relação às suas próprias atribuições. E o Supremo tem que voltar a ser um tribunal constitucional, respeitado, acatado, acolhido, mas não pode ser o tribunal de tudo. Tribunal que
decide a escolha de ministro, a escolha de delegado, que substitui o Congresso em legislar sobre comportamento, sobre coisas que é claramente atribuição do Congresso, da Casa do Povo. Ou o Brasil vai afundando nesse pântano. É por isso que Moraes está ameaçando prender esse cara. Você fala que Lula colocou pessoas nas chefias, nas instituições. Por todo canto. O Lula pegou, montou um sistema no Brasil, colocou gente da PGR, que era da esquerda, colocou no Supremo vários ministros, que nem Flávio Dino, vários lá, tudo de esquerda, colocou em todos os cantos, e não só nos órgãos públicos, como nas estatais, dentro da Petrobras, colocou no próprio Banco do Brasil, no próprio Banco Central também, todos os dados do governo hoje em dia são manipulados. Todos, aparelhou o sistema para começar uma ditadura, para as pessoas fazer coisas do interesse do Lula contra a direita. A direita no Brasil, eles criaram narrativas de que como bolsonarista fosse uma doença. O Bolsonaro é vítima disso demais. A teoria da baleia, que hoje eles nem falam mais, que mataram a Marielle Franco tinha sido Bolsonaro. Tu sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, que é crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Que depois foi descoberto que quem matou a Marielle, pessoas do PT. E hoje o pessoal da Marielle mesmo não fala nada. A teoria das joias de Michele, que a própria PGR reconheceu que não tem crime nenhum, até porque todos os governos pegaram. Lula tem uns montes de coisas que ganhou lá fora. Então inventaram tudo que é teoria, inventa até hoje, continua inventando que tudo é culpa do Bolsonaro. E é mentira no Brasil. É uma mentira que a sociedade, as televisão, com a ajuda do governo, aparelhado, criou mentira narrativa. E eles querem lacrar as redes sociais, porque eles querem que as redes sociais façam que nem a Globo. Só fale o que eles querem. Para você, o STF julga com imparcialidade as causas políticas do Brasil? A maioria das causas políticas no Brasil hoje, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, não tem imparcialidade. A maioria delas, são poucas. Porque eles julgam, que é um exemplo na prática, pega uma mulher que pichou uma estátua de batom, fez um protesto, a mulher errou, merece uma pena, merece. Moraes foi lá, deu mais de 14 anos de prisão por uma coisa dessa. Apenas passar um batom, a sociedade perdeu a noção das coisas. E outra coisa, pega grandes bandidos de André do Rap, que é do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e soltaram. Pega grande Pezão Cabral, pegou já condenado, 425 anos de cadeia, por quadrilha, tudo que é crimes pesados. Pegaram Cabral e não sentaram, soltaram. Pezão, Cabral, uma turma do PT, a Lava Jato, e não sentaram todos os grandes ladrões do Brasil. E uma mulher que é dona de casa, ela cometeu um erro, ela foi em Brasília, no meio do protesto, se ela errou, ela tem uma punição, sim. Mas no Brasil, com a atual lei e as coisas que tem, um dos grandes bandidos são todos soltos. O exemplo agora é o irmão do Lula. Tiraram ele da investigação. Então, se fosse da direita, há muito tempo os ministros já tinham prendido esse cara. Como é irmão do Lula, nem investigado o cara tá. E você acha certo o julgamento do Bolsonaro? Da forma que está sendo julgado, não. O Bolsonaro está sendo julgado e pode vir ser preso no Brasil com base em narrativas, porque a esquerda quer prender o Bolsonaro, tipo uma vingança do Lula. Quer prender o Bolsonaro. A forma que estão julgando o Bolsonaro não tem provas. As provas que eles estão dizendo são fracas, são criadas, fabricadas como se fosse uma coisa em laboratório. Onde os próprios ministros do Supremo, que nem Moraes, é declarado, outros lá são declarados ser inimigo do Bolsonaro. Então os próprios inimigos estão julgando o Bolsonaro. É uma coisa que a sociedade não deve aceitar essa forma. Já disseram que venceram o bolsonarismo, diz direto nas redes sociais. Então eles são inimigos. Como é que os próprios inimigos vão julgar uma pessoa? Que julgamento digno é esse? Advogados do Bolsonaro não teve acesso a muita coisa. Foi demorada da eleição, as coisas. Era por Alexandre de Moraes, que estava no STF, e ao mesmo tempo no TSE, quando foi no Bolsonaro, para eleger Lula. Então ele controlava lá e cá, ele era dos dois.
Então é uma coisa feita, tipo uma panelinha, que o povo brasileiro vem se acostumando a aceitar essas coisas que vão na televisão e falam, e não tem transparência. Cadê a minuta? Eu, como cidadão brasileiro, eu quero ver isso. Agora eu não posso falar tanto numa minuta, prender o cara que tinha uma minuta do golpe, e os brasileiros não conhecem, não sabem o que é isso. Nunca ninguém viu esse marcado num caderno, numa folha de papel, nem nada. Eu nunca vi. Eu já vi até caviar mesmo, mas a minuta do golpe eu nunca vi.